Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Oséias 6, verso 3, quem achou diz amém. Amém? Se você não achou, temos aqui. Diz assim a minha versão, a palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele virá sobre nós como a chuva seródia que rega toda a terra. Outras traduções vai dizer: conheçamos e nos esforcemos em conhecer ao Senhor, porque Ele virá sobre nós brilhando como o sol. Ele derramará sobre nós a chuva da primavera e a chuva de inverno. Essa palavra para nós é uma instrução e uma profecia. Vamos orar pedindo ao Senhor que essa palavra entre no nosso coração e que durante esse mês ela nos norteie para uma vida de comunhão com Deus. Oremos. Pai, te damos honra, glória e louvor. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que vamos viver, Senhor, depende única e exclusivamente da tua palavra. A tua palavra, Senhor, é a tua vontade. E a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. E nós, Senhor, nesse mês, queremos nos esforçar para viver plenamente a tua palavra, para andarmos plenamente na tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a darmos cada passo debaixo da tua direção. E que esse mês, Senhor, seja um mês das grandes realizações, das promessas antigas se tornando realidade, de coisas que semeamos há muito tempo, que seja o tempo da colheita, começando hoje, começando agora, e que assim seja na vida dos meus irmãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, todo relacionamento, esteja ele pautado em qual plataforma for, seja ele conjugal, familiar, seja um relacionamento corporativo, relacionamentos de trabalho, relacionamento na plataforma eclesiástica dentro da igreja, seja um relacionamento de pessoas que estão intimamente ligados por laços afetivos ou por desconhecidos. Todo relacionamento, ele exige para a sua durabilidade que a relação seja de uma via de mão dupla. Toda relação, para ser bem estabelecida, para ter uma duração, para ser longeva, ela precisa de uma dualidade na troca, na reciprocidade das intenções e no cumprimento dos desejos. Toda relação que é apenas de um vetor só, de um lado de ação apenas, aonde um lado dessa relação apenas doa e o outro lado apenas recebe, a tendência é que com o tempo essa relação sucumba, essa relação define, essa relação se acabe. Todo relacionamento que será equilibrado em Deus é em uma via de mão dupla. É baseado no sistema de dar e receber. Paulo falou sobre isso com relação à igreja, que existe um mistério na igreja, que as igrejas que avançam, que o povo que prospera, é o povo que aprendeu o mistério de se comunicar com as pessoas, com uma relação de dar e receber. Quando você se relaciona com alguém que apenas exige, que apenas deseja que as suas demandas sejam realizadas, por um tempo você se esforça, por um tempo você, por amar e gostar, você acaba indo nessa via para tentar satisfazer, mas a verdade é que lá na frente, se essa relação não tiver uma troca
ela se torna insustentável, um dos lados acaba morrendo. A via de relação, ela precisa ser dual. Tudo que nós fazemos, toda relação que temos, ela será equilibrada quando nós tivermos, de alguma maneira, os nossos anseios e desejos legítimos, porque existem coisas que a gente leva para o relacionamento, desejos que temos, que não são legítimos, são caprichos, são coisas que a gente quer, mas que não tem a ver com o propósito do Senhor. Mas quando é propósito de Deus, quando é um desejo legítimo, então a relação se equilibra quando essa balança, ela entra em homeostase, ela entra em equalização, e aí nesse lugar, eu então faço uma troca, eu dou e também recebo, e aí então essa relação se estabelece. Toda relação que de um lado só recebe, e o outro apenas doa, tem a tendência que um dos lados acabe morrendo. Não é a morte física, mas é a morte do amor, é a morte da ternura, é a morte da admiração. Nós tivemos agora em Israel no ano passado, e lá nós encontramos algo que exemplifica o que Deus queria dizer ao povo dele, quando disse: olha, existe maior alegria em dar do que em receber. Que quando você aprende a ter uma vida de generosidade, com um olhar altruísta, não mirando apenas para o seu umbigo, para o seu próprio desejo, quando você entende essa dádiva de dar e de receber, vocês vão viver coisas extraordinárias. E lá em Israel, nós tivemos a dádiva de percorrer parte do leito do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele é um rio que nasce no Monte Hermon, no norte de Israel, onde existem geleiras ali, e elas começam a digelar, elas começam a descongelar, e essas águas vão nutrindo um pequeno leito, um pequeno rego de um riacho que vai aumentando ao longo dessa descida do Monte Hermon. E esse rio, o Rio Jordão, que nasce nessa montanha, ele vai alimentar, ele vai costear pelo menos 3 nações. Israel, Jordânia e Cisjordânia são banhados por esse rio. E esse rio, por onde ele vai passando em volta a Israel, é um lugar desértico. E por onde esse rio passa, as suas margens, à direita e à esquerda, elas são com uma vitalidade, uma viscosidade. É tão lindo ver as margens do Rio Jordão, é incrível. Nós tivemos a experiência de irmos em um lugar onde acontecem batismos. Você sabe, o próprio Senhor Jesus, ele foi batizado no rio, em uma região desse rio, não sabemos aonde, mas ele foi batizado nessas águas. Então é muito emblemático esse rio para a nação de Israel. Esse rio tem cerca de 200 quilômetros de extensão. E ao longo dele, por onde ele vai passando, vida vai acontecendo. As águas desse rio são extremamente límpidas, elas são azuis, os peixes, eles são tão preservados, porque não se pode pescar ali nesse rio, que eles se embrenham no meio das pessoas e ficam ali numa convivência harmônica. Os menos corajosos até têm um receio de mergulhar naquelas águas por causa do tamanho dos peixes. Não foi o meu caso, eu sou corajoso, então fiquei mais na margem olhando assim, dizendo: tá bom aí. E o que me impressionou nesse rio, além da limpeza, da natureza, da exuberância e da vida das suas margens, é que quando você vai andando, costeando o rio, em um momento você chega em um lugar chamado Mar da Galileia. E o Mar da Galileia é um lugar onde Jesus decidiu fazer milagres e sinais extraordinários. O Mar da Galileia foi o lugar onde Jesus decidiu, às 3 horas da manhã, sair do alto de uma montanha, descer até as águas que estavam revoltas no meio de uma tempestade terrível, aonde os discípulos estavam amedrontados dentro de um barco, e ali o Senhor decidiu andar sobre as águas, indo até aquele barco, dando uma ordem ao vento, dizendo: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E então, a partir desse momento, Jesus entra no barco e se faz completa bonança.
O mar da Galileia foi aonde Jesus, depois de ressurreto, preparou uma janta, preparou um café da manhã para os seus discípulos. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes e voltou a pescar, Jesus tinha dito: olha, larga essas redes, larga esse trabalho e me siga, Pedro, e a partir de então eu vou transformar você em um pescador de homens. E a partir daquele dia então Pedro largou tudo e foi junto com Jesus. Anos depois, Pedro negou o Senhor, se entristeceu. Jesus ressuscitou, foi levado pelo Pai a um momento de reclusão, e quando Jesus ressurge, ele vai ao encontro de Pedro, ele vai ao encontro dele, e aonde Pedro está? Voltou a pescar, estava de novo no lugar aonde Jesus o tinha tirado, e junto com ele outros discípulos tinham ido, porque Pedro, apesar de estar fora do lugar de chamado dele, ele não tinha perdido o seu poder de influência. E aqui eu quero começar a liberar essa palavra de hoje sobre o meu e o seu coração. O que Deus te deu, a capacidade intelectual, a capacidade de execução, o dom que Ele colocou em você, dom e chamado, é irrevogável. E apesar de muitas vezes nós estarmos fora de posição, sabemos que não estamos exatamente fazendo o que Deus nos chamou para fazer, e muitas vezes é por motivos variados, porque nos machucaram, porque nos ofenderam, porque de alguma maneira nos decepcionamos, sabemos do que carregamos, mas não estamos exercendo aquilo para o qual fomos chamados, e porque não estamos nesse lugar, pensamos de maneira equivocada que perdemos a capacidade de influência. E meu irmão, deixa eu te dizer, dom e chamado é irrevogável, e ainda que você não esteja no centro da vontade de Deus, você não perdeu a capacidade de influenciar pessoas que Deus te deu. O que Ele espera? Volte para o lugar do centro da vontade, e Deus vai voltar a te usar de uma maneira poderosa para a glória dEle. Foi assim com Pedro, desalinhado, fora do lugar, voltando para um lugar que não deveria, mas quando disse eu vou, arrastou com ele mais da metade dos discípulos, porque tinha uma capacidade de liderar que Deus não tinha tirado. Ali nas margens do mar da Galileia, Jesus declarou a eles e disse: olha, filhinhos, vocês têm o que comer. E mais uma vez eles estavam pescando e o barco estava vazio. Perceba que Jesus não disse nesse dia: vocês pegaram peixes. Jesus se apresenta para os discípulos que estavam sendo comandados por Pedro, que estava fora do lugar, que tinha influenciado os discípulos a estarem junto com ele, e Pedro vai escutar do Senhor Jesus uma pergunta. Jesus não diz: filhinhos, vocês têm peixes. Jesus disse: filhos, vocês têm o que comer, que significa dizer, se não têm o que comer, estão com fome ou terão. E anos antes Jesus ensinou eles dizendo: todo aquele que vier até a mim jamais terá fome, todo aquele que crê em mim jamais terá sede. Ao perguntar se tinha alimento, Jesus estava dizendo: se não tem alimento, se não tem o que comer, é o princípio da fome, ou a fome já está estabelecida, o que significa que vocês estão num lugar apartados da minha vontade. E aí, como Jesus vai resolver isso? Nas margens do mar da Galileia, Jesus faz ali uma fogueira, assa peixes, e então os discípulos dentro do barco escutam uma palavra. Jesus diz: lancem as redes do lado direito, lancem as vossas redes. E quando eles lançam a rede, começa então uma pesca extraordinária. João está dentro do barco e era o discípulo da intimidade, era aquele que reclinou a sua cabeça nos ombros do Senhor na última ceia. Foi aquele a quem Pedro disse: pergunta para ele quem será o traidor. E com tanta intimidade, João de longe não conseguia ver bem Jesus, mas conhecia aquela voz, reconhecia o poder daquele comando. E quando eles viram o resultado da pesca, apesar de estarem num lugar inadequado, perceba que às vezes o Senhor faz coisas na nossa vida darem certo, mesmo que a gente esteja no lugar inadequado. O lugar é inadequado para pregar, mas lá Deus te dá uma palavra, e quando você prega, algo acontece. O lugar é inadequado para liberar amor, e
e manifestar a graça de Deus, porque está todo mundo correndo e vai parecer que somos lunáticos em parar tudo para atender alguém em necessidade. Mas naquele lugar inadequado, quando fazemos debaixo da vontade do Senhor, dá certo, e o resultado é uma grande pesca. E quando essa grande pesca aconteceu, a intimidade, João declara a Pedro: Pedro, é o Senhor. Pedro não conseguia ver, mas quando ouviu alguém que tinha intimidade com Jesus declarar que era ele não teve dúvidas. Ele se lançou nas águas e correu na direção do Senhor. Gente que tem intimidade tem essa graça de fazer com que pessoas que não reconhecem aonde o Senhor está, passam a ter os seus olhos abertos para se lançarem na direção do seu Senhor. Essa é a dádiva da igreja, gente que tem intimidade com o Senhor, e que aonde passa, o mundo pode dizer está mal, está caído, vai falir, não tem jeito, mas quem tem um olhar de Cristo e tem intimidade com Ele, consegue ver as coisas boas que Deus ainda fará naquele lugar. A tua casa não vai cair, teu casamento não vai acabar, a tua empresa não vai falir, porque o Deus que te levantou é o Deus que te manterá de pé em nome de Jesus. Nessas águas, Pedro se lança, chega na praia e o Senhor então ali nas margens do mar da Galileia, vai reatar com Pedro, vai ter aquela conversa dizendo: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: sim, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por 3 vezes Jesus tem essa conversa restaurando Pedro. Não era uma acusação, era uma restauração. Era Deus olhando para ele dizendo: olha, ainda que na sua fraqueza você se afastou do propósito, o meu amor jamais se afasta de você. Se você passou um tempo afastado do cajado que o Senhor te deu, do ministério que o Senhor colocou, do dom que Ele te revelou, da habilidade que Ele te deu, por variados motivos, não importa, o amor dEle nunca se afastou de você. E se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, porque essa é uma noite de restauração para a glória de Deus. Pedro então se reconcilia com o Senhor. E tudo isso aconteceu às margens do mar da Galileia. Esse lugar de vida, esse lugar incrível. O mar da Galileia, ele recebe do Rio Jordão e ele entrega, ele doa as águas que entram nele para o mar morto, o mar salgado. Também estivemos lá e uma das marcas daquele lugar é que a quantidade de sal naquelas águas, ela é tão densa, é tão forte, que apesar de ter uma diversão, que você entra nas águas e não afunda, talvez você já viu uma foto, já viu alguém, ou já experimentou isso, você entra naquelas águas e você não afunda, você pega um jornal, cruza as pernas e fica ali, e é uma sensação incrível. Mas por outro lado, você não pode mergulhar naquelas águas, elas não podem tocar os teus olhos, você não pode botar aquela água dentro da sua boca, porque causa dano, tamanha é a concentração de sal. Nada naquele mar tem vida. Aquele mar recebe as águas, pasmem, doce, do Rio Jordão, que abastece o mar da Galileia, que vai desembocar no Mar Morto. E aquelas águas que eram límpidas, boas e cheias de vida por todo o trajeto, quando chega no Mar Morto, morre. E a pergunta é: por quê? Por que essa relação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto termina desembocando em um lugar que não gera vida, é um lugar infértil, é um lugar que causa até dano à saúde, à vida? Por quê? O Mar da Galileia tem vida porque ele recebe e deságua, ele recebe e doa, ele recebe e não repreende, não represa, ele deixa fluir, ele recebe com as mãos abertas e apenas transfere aquilo que por ele passa. O Mar da Galileia é uma exemplificação dos cristãos que Deus deseja ter como filhos sobre essa terra. Gente que recebe um cargo, mas não guarda no coração e no bolso. Gente que recebe algo, ainda que seja grandioso, mas está sempre com as suas mãos abertas, pronto a ofertar e a transmitir aquilo que da parte de Deus recebeu. Agora, diferente disso é o Mar Morto.
que só tem entrada, que só recebe, e aquelas águas não desaguam em lugar algum. Pasmem, o mar da Galileia está sempre no mesmo nível. O Mar Morto está retrocedendo cerca de 2 metros por ano. Nós estivemos em um lugar chamado Massada, é uma fortaleza criada pelo exército romano no alto de um topo de uma montanha. E os historiadores estavam dizendo que quando eles construíram aquela fortaleza, o Mar Morto, o Mar de Sal, encostava na beirada da montanha. E agora, quando nós estivemos lá, o Mar Morto está a quilômetros de distância. A cada ano um retrocesso, a cada ano perdendo água, a cada ano perdendo vida. Por quê? Porque na sua relação ele só recebe. Quem só dá não morre. Morre quem só recebe. Talvez você, de tanto doar, está no seu coração dizendo: chega de fazer o bem, chega de investir, chega, eu me dou tanto e parece que não vai dar em nada, eu estou morrendo. Deixa eu te dar uma boa notícia, uma palavra profética. Você que está se doando jamais morrerá, o Senhor te manterá vivo para a glória de Deus. Quem recebe e doa jamais perecerá. O Senhor garantiu: venham a mim, todos vocês que têm fome, venham a mim, todos vocês que têm sede, porque aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. O Senhor é a nossa vida, e nessa relação com as pessoas, se você é o lado que está doando, eu quero te encorajar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher se não desanimarmos. O Senhor me disse: o mês de março é o mês que muita gente vai colher todo o bem que tem feito sem ninguém ter visto. Coisas feitas no secreto, investimento na vida de pessoas que você não conta para ninguém, é aquela oferta que você dá no secreto, é aquela paradinha para falar com quem ninguém fala, é quando você enxerga o invisível que ninguém vê, coisas que você está fazendo, cuidando da rebeldia de gente que você diz: não suporto mais. O Senhor está te dizendo: não desanime, porque o tempo da colheita é chegado para a glória de Deus. E é esse mês, em nome de Jesus, é em março. A relação que nós temos com Deus também é assim. A relação nossa com Deus também se baseia em dar e receber. O que o Senhor deseja fazer conosco é nos transicionar, nos tirar de um lugar onde somos apenas pedintes, aonde somos pessoas que a nossa relação com o nosso Deus é apenas no quesito: venha a nós o teu reino, Senhor, faça em mim a tua vontade, mas no sentido de que a sua vontade é a minha vontade. Senhor, realiza o milagre, Senhor, me dê, Senhor, abre a porta. E tudo isso, irmãos, é lícito. Nós devemos pedir, devemos buscar, devemos bater, mas existe um lugar novo para entrarmos. Existe um ambiente que é para além de pedir e receber. Existe um lugar aonde nós entramos, e esse lugar é um lugar onde a nossa relação com Deus, ela não apenas é para receber, mas aonde nós também começamos a dar ao Senhor. Uma relação que começa a ter ida e volta. A pergunta que o Senhor me fez ao ministrar essa palavra comigo foi: na minha relação contigo, Marlon, qual é o meu desejo que você está realizando nessa relação? Porque toda relação tem uma demanda, toda relação tem um desejo de um e de outro, de uma parte e de outra parte. Qual é o desejo de Deus a ser realizado por nós? Essa é a pergunta. Na sua vida, qual é o desejo do Senhor que Ele espera que nessa relação sua com Ele, você estabeleça a sua parte no dar ao Senhor? Não sei se você já se perguntou, mas a palavra que nós lemos responde isso. Senhor, qual é o desejo que tu tens na relação que eu tenho contigo? Que o Senhor deseja que eu supra, que o Senhor deseja que eu realize. Senhor, qual é? O texto de Oséias que nós lemos é uma resposta para essa pergunta.
O profeta vai dizer qual é o desejo de Deus para nós. O profeta disse que o desejo do Senhor na relação dele conosco é uma. O desejo do Senhor é: me conheçam. O desejo do Senhor é se tornar conhecido do seu povo. Não um Deus longínquo, não um Deus travado em uma cruz, não um Deus em um pingente, um Deus vivo, aonde a relação que temos com Ele não passa por terceiros, é nós e o nosso Senhor, sem intermediários, sem um pedágio, sem nenhum tipo de agente que negocie a nossa passagem até Ele. Foi Jesus quem disse: e vocês, quando orarem na nossa relação, quando ela se estabelecer, não precisam fazer em público, mas façam o seguinte: entrem no quarto, fechem a porta e orem em secreto, se relacionem comigo em um lugar de intimidade, aonde ninguém está vendo, e eu que habito no secreto, vou recompensar vocês publicamente. É o que diz a palavra. Um lugar de relacionamento onde nós damos ao Senhor aquilo que lhe agrada. E o que agrada ao Senhor? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Somos especialistas em tantas coisas, mas por vezes o nosso conhecimento do nosso Deus é extremamente raso. Conheçamos primeiro contato, primeiro encontro, o primeiro amor, a primeira palavra, aquele que pregou para você, aquele momento em que Deus pegou na sua mão e disse: ei, você é meu, e ali te salvou. Mas não apenas esse dia. O Senhor está dizendo: existem águas mais profundas, igreja. Existe um lugar onde vocês não apenas recebem, não é apenas milagre, não é apenas sinais e maravilhas, isso tudo vai acontecer porque Ele é Deus, não pode negar-se a si mesmo, mas agora um Deus que tem tudo está dizendo: o que eu desejo de vocês é me conheçam. Me conheçam. Deus não pode ser visto por ninguém. E aqui está uma das grandes dificuldades para que nós, seres humanos, possamos conhecer Deus. Porque se Deus fosse físico, se Ele habitasse em um lugar físico, se alguém dissesse para nós: olha, Deus está em uma tundra gelada lá no Himalaia, Deus está em um deserto africano, não importa a distância, nós daríamos o jeito de chegar até lá para conhecer esse Deus. Agora, o grande problema da relação com Deus é que ela é metafísica, espiritual, transcende ao tangível, ao palpável. O nosso Deus é um Deus invisível, mas apesar de ser invisível, Ele é real. E a dificuldade da humanidade em conhecer esse Deus é por conta de que essa relação não se estabelece por vista. A relação com Deus se estabelece por crença, é no coração. É numa busca espiritual, é numa busca por esse Deus invisível que Ele se revela. Agora, Deus deixou para nós um caminho para que nós possamos conhecer quem Ele é. Deus, sabendo da nossa dificuldade de reconhecê-lo nesse lugar invisível, Ele deixou para nós algo, ou melhor, alguém, para o qual nós podemos olhar e reconhecer quem Deus é. Nós não podemos olhar para Deus diretamente. Moisés desejou: Senhor, mostra-me a tua face. Esse homem, ele recebeu de Deus nada mais, nada menos que a revelação de como Deus criou o mundo. Esse homem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que conta a história do surgimento, a história do povo de Israel. Deus revelou a Moisés coisas incríveis. Esse homem tinha uma intimidade profunda com Deus, e chegou um tempo que ele disse: Senhor, eu quero pular de nível. Eu não quero apenas ouvir a tua voz, eu não quero apenas obedecer os teus comandos. Senhor, eu quero te ver. E ele pede para ver o Senhor, ele pede para entrar nesse lugar onde ele queria ver a face de Deus. E Deus diz a ele: Moisés, você não pode ver a minha face. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. É impossível para você entrar na minha presença e me ver como eu sou e permanecer vivo. A tua estrutura humana não te permite isso, Moisés. Deus é como se fosse para nós o sol. Nós não conseguimos olhar diretamente para o sol.
mas nós conseguimos olhar para os raios solares, para os reflexos desse sol. Nós não conseguimos olhar diretamente para Deus, e o que Deus fez? Enviou para nós o seu Filho. Jesus, quando vem à terra, é Deus podendo ser visto. Hebreus 1 vai dizer: Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a expressão exata da pessoa de Deus. Jesus é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus é o resplendor da glória. Não dá para ver Deus, mas quando olhamos para Jesus, na glória de Jesus nós vimos o Pai. É através de Jesus que nós conhecemos a Deus. Foi Jesus quem disse. Certa vez Jesus com seus discípulos, tentando fazê-los entender como eles poderiam ver Deus, os discípulos começaram a perguntar para Jesus: Senhor, nós queremos ver o Pai. E Jesus em João 14 vai dizer: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, porque eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. E Tomé vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como conheceremos o caminho? E Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês conhecessem a mim, também conheceriam ao meu Pai, e desde agora vocês me conhecem e o têm visto. Jesus disse: quando vocês olham para mim, vocês veem o Pai. Jesus estava resolvendo o problema da humanidade de desejo de acessar Deus, de ver Deus. Ele disse: se vocês olham para mim, vocês estão vendo o Pai. E aí Filipe se levanta e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe disse o que todo ser humano diria: Senhor, nós só queremos ver Deus, mostra Deus para a gente, e isso basta. E Jesus vai dizer: eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e você ainda não me tem conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim quem faz as mesmas obras. Creiam a menos nas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda fará obras maiores do que essas. Perceba que Jesus está dizendo: você quer ver o Pai? Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Você quer ver o Senhor? Você quer ter uma relação que se baseia com Deus em dar e em receber? Então se relacione com Jesus. Jesus é aquele que vai nos mostrar o Pai. Jesus é aquele que vai nos fazer ver o Pai. E nessa relação, quem Jesus disse que Ele é? Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus falou para a humanidade dizendo: Moisés não foi aquele que deu para vocês o pão que desceu do céu. Jesus faz uma alusão dizendo: olha, lá no deserto os nossos pais comeram pão e morreram. O pão, o maná que vocês receberam no deserto era uma exemplificação. Eles comeram e morreram. Agora eu estou dizendo a vocês: eu, Jesus, sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, e aquele que se alimentar de mim jamais morrerá, disse o Senhor. Jesus está dizendo quem Ele é. Se nós queremos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, nós precisamos avançar no conhecimento sobre quem Jesus é. E uma das facetas primárias de quem Jesus é que Ele é o pão. Eu quero encerrar essa mensagem te dizendo: Jesus, quando disse que Ele era o pão vivo que desceu do céu, Ele estava dizendo: olha, eu não sou o maná que vocês comeram no deserto. O pão que o povo de Israel comia era um pão ázimo, um pão sem fermento. Esse pão do deserto, ele tinha apenas 2 ingredientes: água e trigo. Jesus estava dizendo a eles: olha, eu sou melhor, superior ao pão que vocês comeram no deserto. Eu sou o próprio pão vivo que desceu do céu para dar vida a vocês. E quando ele fala do pão do deserto, ele está dizendo: vocês lá no deserto se alimentaram de 2 ingredientes: água e trigo. Água e trigo no deserto, meu irmão, não existem.
Não existe uma plantação de trigo no deserto, não existe, você não vai ver. Não existe água assim de rodo no deserto, não existe, é escassez. Quando Deus dá pão para eles, Deus estava dando 2 elementos, 2 ingredientes que vieram do céu. E eles se alimentavam desse maná. Agora Jesus está dizendo para mim e para você: se vocês me conhecerem, eu serei o pão de vocês. E esse pão é o resultado de uma massa, de uma fórmula, que tem 2 ingredientes, trigo e água. E Jesus está dizendo: no deserto não tem isso, eu vou ser o resultado de uma massa feita por Deus, que vai dar resultado a vocês, ainda que vocês não tenham os ingredientes. Você não tem um ingrediente, mas Jesus está dizendo: você vai ter o resultado da massa. Você não tem capacidade hormonal para gerar, mas Jesus, que é a palavra, já liberou uma palavra dizendo: você será mãe, você será pai. Você não precisa dos ingredientes, você só precisa do pão vivo. Jesus disse: eu vou libertar a tua filha, eu vou libertar o teu filho. Jesus disse: eu vou mudar o teu cativeiro. Ele está dizendo: eu sou o resultado final, não precisa do ingrediente. Eu vou te prosperar, eu vou te levantar, a tua empresa vai crescer, vai fluir, eu vou abrir portas. E você olha e diz: mas eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ingrediente. Jesus está dizendo: é exatamente por isso que eu sou o pão vivo. Eu faço o resultado final sem os ingredientes. Eu sou o ingrediente da tua vida. Coisas vão começar a acontecer na minha e na sua vida, que você vai olhar e vai dizer: eu não tinha como fazer, eu não tinha os ingredientes, eu não tinha capacidade, mas no final o pão vivo foi aquele que me alimentou. Deus vai começar a realizar isso. Anote aí na sua agenda, essa é uma palavra profética. Coisas que o Senhor prometeu há tempos atrás e que você não startou, não começou a caminhar nessa direção, porque você diz: ah, quando eu tiver o recurso eu começo, ah, quando eu tiver capacidade eu realizo, ah, quando Deus me der os aparatos eu faço. E Deus está dizendo: não, eu sou o resultado final, o pão vivo que vai te alimentar e que vai ser o resultado da promessa. Não precisa de ingrediente, você só precisa crer em mim. Eu sou o pão que vai te alimentar. Quando o Senhor me disse isso, o Senhor me fazia perguntas. Por vezes, os irmãos que vão passar a ceia, já pode se preparar aí, gente, a gente está terminando. Por vezes, você pode ficar de pé, irmão, os irmãos já vão passando a ceia enquanto eu termino, pode ir passando, Lu. Por vezes o Senhor liberou palavras sobre a nossa vida que as palavras eram contraditórias aos ingredientes que nós tínhamos na mão. Uma dessas palavras foi: o Senhor disse: um dia eu levarei vocês para pregar o meu evangelho em vários continentes dessa terra. E eu me lembro que quando o Senhor deu essa palavra dos continentes e das nações, eu e a Grazi estávamos passando por uma crise financeira severa, uma crise financeira de toda a ordem. E eu olhava para a palavra que o Senhor tinha dado: vocês vão às nações, vocês vão pisar em vários continentes. E eu olhava para os ingredientes que eu tinha. Nós não tínhamos condições de pegar ônibus coletivo em Itajaí para tirar a documentação necessária para a Grazi viajar. Nós não tínhamos condições de pegar um ônibus coletivo para tirar os vistos, aquilo que precisava ser feito, a Grazi para tirar a vacina da febre amarela para poder ir. Nós fizemos todo o trajeto a pé, porque não tínhamos o recurso para pegar um ônibus coletivo em Itajaí. E nós nos movíamos debaixo da palavra dizendo: pega o dinheiro, faz o passaporte, pega o dinheiro, toma as vacinas, faz o que você pode. E eu dizia: Senhor, eu não tenho os ingredientes, como é que eu vou parar nesses lugares? Aquele que prometeu, meu irmão, na minha vida é o mesmo que promete na tua, ele é fiel. As coisas vão acontecendo e a gente não para pensar. Ano passado,
Quando nós pousamos em Madrid, ali naquele lugar o Senhor me disse: lembra da promessa que eu te fiz lá atrás? Nós estávamos pousando no 4º continente para pregar a palavra de Deus. 4 continentes para um menino nascido na Nova Brasília, no interior do bairro de Itajaí, de um lugar que ninguém conhece ninguém, onde não tem nenhum crente. Quem foi que fez isso? O pão vivo que desceu do céu. Eu não tinha condições de ir à África, o Senhor me levou. Eu não tinha condições de ir para a Europa, o Senhor me levou. Eu não tinha condições de ir para o Equador, para o Chile, para o Peru, para a Bolívia, eu não tinha. Mas o pão vivo que desceu do céu é o ingrediente. Você pode não ter condições de fazer hoje com as suas forças o que Deus te mandou, mas o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se tem uma coisa que eu sei, é que quando o Senhor me dá uma palavra profética, eu tenho convicção, ela vai se cumprir. Tem gente aqui que vai começar a voar e voar alto. Tem gente aqui que hoje não tem empresa, está começando um negócio, é incipiente, e o Senhor vai te levantar. E quando Ele te levantar, lembre-se, foi o Senhor quem te levantou. Tem gente aqui que hoje está procurando uma família e dizendo: Deus, levanta, restitui. E o Senhor está dizendo: ei, a estéril será feliz, mãe de filhos. Gente que olha para a sua vida e diz: Deus, acabou. E o Senhor está dizendo: não, é apenas um recomeço. Homens de ministério, homens com palavra e com chamado, que já pregaram o evangelho, que já fizeram, que ardem no seu coração e levaram a mensagem, mas coisas aconteceram e você se frustrou. Essa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: podem ter tirado de você os ingredientes, mas eu sou o resultado final da massa. Esse mês de março nós vamos ver coisas extraordinárias, porque Deus é fiel. Diante de nós está o que Jesus disse: vocês vão comer do meu corpo, vocês vão beber do meu sangue, e vocês terão comunhão comigo. E essa é a vontade do Pai, que aqueles que me recebem creiam que o Pai me enviou. Aqui está hoje um povo que se reúne debaixo dessa palavra profética. Pela fé eu vejo pessoas voltando a sonhar com as nações. Pela fé eu vejo empresários sendo levantados. O mesmo Deus que me disse que eu iria às nações e pisar em continentes, foi o mesmo Deus que um dia usou o bispo Fernando para dizer: Marlon, Deus vai nos dar palavras que vão instruir pessoas, que Deus vai levantar do nada, e quando essas pessoas forem levantadas, o coração delas vai estar no Evangelho, e elas serão mantenedoras da casa do Senhor. Essa semana eu tive a honra, a oportunidade de ser chamado por um grande empresário a ir no celeiro dele. Cheguei na empresa, um monte de caminhão parado, um negócio enorme, gigante. Ele disse: bispo, sobe aqui. E eu subi e tinha uma janela, e a janela era para um galpão enorme, 6 pilhas de mercadoria até o teto, um lugar alto, gigante, cheio de mercadorias importadas até a tampa. E ele disse: bispo, hoje eu te trouxe aqui para o senhor ver o poder da palavra de Deus. Porque um dia, bispo, eu estava querendo uma casa, e eu estava orando só para ter uma casa, e o Senhor do nada me ligou e disse: olha, irmão, eu estou lendo a palavra aqui, e Deus me disse que esse negócio que tu vai fazer, não tenha medo, entra, porque o Senhor vai entrar contigo, e Ele vai te honrar. E ele disse: naquele dia, bispo, eu estava para assinar o contrato da minha primeira casinha, e eu estava com medo. Eu estava com medo porque eu não tinha os ingredientes, eu estava com medo porque não tinha condições, eu estava com medo porque a fórmula não fechava. E ele disse: daquele dia para lá, Deus me levantou, e eu estou hoje trazendo o Senhor aqui para dizer: tudo que está acontecendo aqui é para a glória de Deus. Eu não tenho aquela riqueza, eu não tenho aqueles ingredientes, mas tem uma coisa que eu sei que Deus me deu. Quando Ele fala, eu creio no que Ele diz. O Senhor vai levantar a tua casa, o Senhor vai mudar a tua história, o Senhor vai fazer coisas poderosas no nosso meio. E o que Ele está pedindo é: quando Ele fizer, igreja, não endureça o coração. Quando Ele fizer, não esqueça que foi Ele que fez. Quando Ele te pegar pela mão e te botar no lugar que Ele disse que vai colocar, não se esqueça que foi Ele que te tomou pela tua mão e te levantou. Meu desejo é que nós entremos nesse lugar, onde que mais nos importa é agradar ao nosso Jesus.
Creiam e vocês verão coisas extraordinárias acontecendo.